Bom, gente, estamos aqui no THU com a Inês. Eu postei recentemente uma foto do talk dela sobre jogos e sobre a pesquisa dela sobre como jogos podem ajudar as pessoas em situações de ansiedade social, e eu consegui uma entrevista com ela. Eu tenho muitos amigos, colegas de trabalho, fãs de jogos e que usam muito isso como uma ferramenta de conexão. E aí eu queria que você contasse um pouco mais da tua pesquisa e como que foi que começou isso para você. Tanto para mim, eu não sei se só para Claro, segura. para mim tudo começou um bocado por querer criar qualquer coisa física. Estava tão habituada a fazer UI e UX para aplicações, jogos virtuais. Até os meus professores estavam sempre, experimenta fazerem coisas mais físicas. E então quando eu estava a fazer o meu projeto, era tipo 2021 e havia muito Covid e os jogos de tabuleiro a ganharem uma nova fama, assim como os jogos sociais. E fiquei um bocado curiosa sobre o facto dos jogos serem realmente muito sociáveis. Tu precisas sempre, pelo menos quando se fala de jogos de tabuleiro ou multiplayer, tens sempre de jogar com outra pessoa. E ao jogares com outros também estás a abrir portas para conhecer a outra pessoa. E quando se fala um bocado de ansiedade social, o que acontece muito é que ficas um bocado com medo do que a outra pessoa vai pensar sobre ti. Mas se estiveres distraída ou divertida a jogar ou fazer alguma coisa com essa pessoa, vês que não tens que ter medo nenhum. Eu fiquei um bocado, ok, vamos explorar um bocadinho como é que isto funciona. Então acho que também é um bocado importante perceber e falar com especialistas e fazer algumas pesquisas sobre como é que a ansiedade funciona mesmo, como é que ela se manifesta e que tipo de estratégias é que os especialistas acabam por usar e tentar incorporar isso no próprio game design da coisa. Tanto pode ser em jogos de tabuleiro, tanto pode ser em jogos sociais. Acho que o mais importante é não se pode criar uma má vontade com a pessoa. É um bocado reassuring a outra pessoa que eu não estou aqui para te fazer mal, estou aqui para te ajudar. E é não tentar fazer com que o game design seja muito agressivo para essas pessoas também, ou que envolva uma coisa muito agitada. Tem que ser uma coisa que tenha que ser um bocado com calma e que as pessoas possam ter tempo para pensar, refletir e fazer. Há outro momento que foi-me também sugerido para algumas pessoas que pudesse haver uma versão do jogo que fosse mais solo player, que é para treinares a tua própria ansiedade ou tentares perceber melhor de onde é que isto vem e fazer com que percebas melhor a ti próprio, que assim ganhas mais confiança em ti e não sentes que és uma má pessoa ou que as outras pessoas vão te ver-te mal. Tu sabes bem quem é que vais ser, sabes bem quem é que tu és e sentes confiança de ti próprio. Portanto, acho que é uma coisa que se deve ajudar a fermentar. Ai, muito bom. Uma coisa que você falou no seu talk que eu fiquei muito curiosa de te ouvir mais, porque eu acho que isso ajuda muito a gente como facilitadores de conversa, pessoas que trabalham com jogos, né, utilizando isso para conectar as pessoas, foi que você falou assim, teve uma parte que você falou, as regras do jogo ajudam, porque aí você não vai conversar do nada, não vai chegar aquela coisa assim, sem nenhum aquecimento, né? E que as regras facilitam um pouco. E eu gostaria de te ouvir mais sobre isso, assim, o que você tem a dizer? Basicamente, a ansiedade acaba por surgir do medo de algo que não sabes bem quando é que vai aparecer. Portanto, é do incerto. Basicamente, o medo do incerto. E acabas por ter a tendência de querer ter a certeza que está tudo bem. Tens que preparar tudo e mais alguma coisa porque está tudo bem. Mas as regras do jogo, tu sabes que quando fazes uma mecânica ou segues essa mecânica, algo vai sempre acontecer. Não interessa que se o dado rolou 20 ou 0.
sabes que vai alguma coisa acontecer de certeza e que está no livro de regras exatamente o que acontece. Então sentes um bocado mais alívio porque, ok, eu sei o que vai acontecer, não tenho que ter medo. E ao mesmo tempo, seu bem, o problema é do jogo, nunca é teu. É sempre lembrar disso. Muito bom. E falando assim da tua trajetória, né, como profissional, enfim, qual a importância dos jogos para você? Né? Você falou que você ficou curiosa ali na pandemia, mas qual que é o papel do jogo na tua vida? De jogo em geral, certo? Isso. Portanto, eu sempre cresci a ver o meu pai jogar, o meu irmão jogar e a jogar especialmente jogos de tabuleiro com os meus primos no Natal. E eu sempre fiquei um bocado mais interessada em ver as pessoas a jogar até e a perceber exatamente o que é que acontece nos jogos ou como é que os jogos funcionam e como é que as pessoas reagem ao jogo. Eu acho que isso também é um bocado transversal na parte de UX e UI, é um bocado tentar prever ou ter uma ideia de como é que as pessoas vão ter que interagir com as tuas coisas ou com o teu jogo e tentar planear ahead lá à frente para ter certeza que, olha, isto vai acontecer, mas se isto não acontecer, pode outra coisa acontecer e não faz mal. Portanto, é um bocado sempre tive a curiosidade de jogos, porque sempre cresci com aquilo. Depois ainda fui estudar um bocado sobre isso e depois, quando fui estudar na minha escola mais prática, ética, animação e videojogos, tive contato com o meu primeiro emprego num jogo chamado Elifoot. Eu tive mais trabalhar na edição de 2018 e 2019 e aquilo é um jogo de Football Manager que tem para aí 30 anos ou mais, feito pelo André Elias. E a partir daí sempre fui trabalhando em jogos e ficar, eu realmente gosto disto, queria ver mais. Legal, muito bom. Muito obrigada, Inês, pela tua contribuição. Eu amei te conhecer, adorei conhecer a tua pesquisa também. Adorei joguei Ice Quebras aqui hoje e foi muito divertido. E é isso, espero que a gente possa se encontrar mais para falar sobre. Igualmente. Quer dizer alguma coisa, uma coisa final para o público sobre jogos, sobre se conectar, sobre como você faz isso na sua vida? Eu acho que até é fixe ir a torneios, ou se vocês tiverem uma espécie de café de jogos de tabuleiro, onde se fazem torneios, nem que seja de cartas, é uma maneira gira de simplesmente entrar, ver se alguém está a jogar um jogo que vocês gostam e se deixarem tipo, ei, posso juntar? Em princípio eles deixam, pelo menos aqui deixavam, e eu sempre sentia um bocado enturmada e assim que estava um bocado a jogar com as pessoas, sentia mais à vontade para perguntar coisas sobre elas e as conhecer um bocadinho melhor. Portanto, acho que é sempre uma maneira gira de poderem conhecer outras pessoas. Nem que seja tipo jogos online ou coisa assim. Então espero que vocês divirtam. Obrigada! Muito obrigada! Amei!